Bom, acho que a gente já pode começar. Bem-vindo a todos, bem-vindos a mais um evento da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje estamos com os colegas do Bering Advogados, com o Felipe Bering e com o Marcelo Camargo, também com ilustres palestrantes aqui, que o Felipe mais tarde vai apresentar. E hoje eles vão falar sobre o combate à contrafação e à pirataria no Brasil, trazendo aspectos práticos e atuais sobre esse tema. Esse webinar está sendo no formato um pouco mais aberto, para permitir uma interação maior com os participantes, mas eu peço que as perguntas sejam feitas ao final da apresentação. Então, sem mais delongas, já passo a palavra ao Felipe e ao Marcelo. Então, todos um bom evento. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. É um prazer participar deste evento sobre tema tão relevante e sempre atual. Antes de passar a palavra aos participantes, palestrantes, eu gostaria de fazer uma breve introdução, apenas para colocar o tema em perspectiva, realçando alguns aspectos importantes. Bom, em um estudo encomendado pela Câmara de Comércio Internacional, o valor do comércio internacional de mercadoria pirata e contrafeita foi estimado, em 2013, em 461 bilhões de dólares. Segundo esse estudo, a projeção para 2022, para o próximo ano, é que esse valor alcance 991 bilhões de dólares. Ou seja, o valor que já era impressionante dobrou em pouco menos de 10 anos. E essa estimativa revela de forma muito clara a dimensão desse problema. Com o passar do tempo, o problema deixou de afetar apenas a indústria de produtos de luxo para atingir produtos de todos os segmentos industriais. E, como sabemos, os efeitos negativos da pirataria são diversos, seja para o titular do direito violado, para o consumidor ou para a economia. A Interpol, inclusive, associa a pirataria ao crime organizado internacional e enfatiza que o lucro gerado pela comercialização de produtos piratas é utilizado para financiar outras atividades criminosas, como tráfico de drogas e de pessoas, a corrupção, a lavagem de dinheiro, crimes virtuais, crimes ambientais e mesmo terrorismo. O Brasil, como um país de dimensões continentais, sempre enfrentou sérios problemas com a pirataria e a contrafação, englobando não apenas produtos fabricados aqui no Brasil, fabricados localmente, mas também produtos importados e aqueles em trânsito para outros países. E a Alemanha, nesse contexto, é um importantíssimo parceiro comercial do Brasil, como todos sabemos. São Paulo é a região fora da Alemanha com o maior número de empresas alemãs no mundo. Há cerca de 900 subsidiárias de empresas alemãs em São Paulo. E por conta dessa intensa relação comercial, produtos de diversas marcas alemãs, dos mais diferentes segmentos, chegam ao mercado brasileiro. No campo jurídico, a violação ao direito de marca e a violação ao direito autoral constituem tanto um ilícito civil quanto um ilícito penal. E, como consequência, o infrator pode sofrer medidas cíveis e criminais, além de medidas administrativas, junto às aduanas, em caso de importação, exportação e trânsito de mercadoria. E, nesse contexto, São Paulo, especificamente, tem se mostrado um estado bastante ativo no combate a essa prática ilícita tão danosa à nossa sociedade. E é realmente uma oportunidade única contar aqui hoje com autoridades que atuam fortemente no combate à contrafação e à pirataria, como a Polícia Civil, a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal, e que poderão, assim, abordar a sua perspectiva sobre o tema dentro da sua respectiva área de competência. Como o Bruno indicou, as perguntas, o formato do webinar, na verdade, deixou as perguntas para o final. Nós teremos 3 apresentações, cada uma delas em torno de 15 a 20 minutos. Esse tempo pode ser estendido, caso necessário, e, ao final, nós teremos esse espaço para o debate de 20 a 30 perguntas. Feita essa introdução, eu passo a palavra ao Dr. Alain, que fará a primeira apresentação do nosso evento. Olá, bom dia, me ouvem bem? Sim. Só uma rápida introdução, já que o Bruno deixou para mim essa introdução. Eu farei uma leitura rápida aqui do currículo de cada um dos palestrantes. O Dr. Alain é formado em Economia e em Direito, é mestre em Gestão Estratégica e Direito de Propriedade Intelectual pelo Aoyama Gakuin University, Japão, auditor fiscal da Receita Federal desde 2016, chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho em São Paulo desde 2012. Doutor Alain, por favor, fique à vontade para começar.
Muito obrigado. Aliás, bom dia a todos. Obrigado aí à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, ao Escritório Behring pela oportunidade aqui de trazer uma mensagem aí da Receita Federal, tá, sinalizando aí para os atuantes aí no comércio internacional, especialmente aí os parceiros da Alemanha aqui. E espero até futuros parceiros que venham investir aqui no Brasil. Enfim, vou passar aqui para a apresentação e eu provavelmente não vou gastar todo o meu tempo, vou ser um pouco mais objetivo, então sobrando tempo ou segue, né, aí o segmento do evento, ou então a gente abre dentro desse tempo para algumas perguntas. Enfim, depois eu passo a apresentação aí para a organização, para quem quiser uma cópia dela, não tem nada de sensível aqui. Mas tem aí, enfim, já o meu contato até ali também no final. Bem, enfim, só esclarecendo, né, enfim, muitos devem saber, mas é bom reforçar. Então, o que faz a Receita Federal? A função pela qual ela é mais conhecida é pela administração tributária da União, né? Então, você tem os tributos municipais, estaduais e federais. Os tributos federais, né, de competência da União, né, são fiscalizados, arrecadados, processados pela Receita Federal do Brasil, que envolve aí as funções, por exemplo, de atendimento ao contribuinte, enfim, uma série de atividades administrativas e aí executivas feitas pela Receita Federal. E ela também é responsável pelo controle do comércio exterior, pela fiscalização dele e o controle que está entrando e saindo do país. Mas cadê o Felipe? Cadê? Também por conta do parágrafo lá que trata da parte da Polícia Federal, da repressão ao contrabando e descaminho. É nessa área mais especificamente que eu atuo, na repressão ao contrabando e descaminho, que está ligada à área de controle do comércio exterior. Então, é uma vantagem dessa estrutura, a gente poder ter o intercâmbio de informações, mesmas bases de dados, né, alguns ganhos de escala, de gestão corporativa, né, com a administração tributária. Existem vantagens nisso. Existem algumas desvantagens, você não ter recursos alocados especificamente para a atividade, tá? Mas de se reconhecer essas vantagens. A estrutura, para dar ideia, estou comparando aí com a Alemanha, né, que, enfim, de repente, aí, onde os outros pares aí, conhecem um pouco mais, só para ter uma ideia, mas essa comparação ela vale, no geral, com outros países, em termos de estrutura. Então, né, pelo relatório da Organização Mundial de Aduanas, tá, no Brasil tem 2.650 aduaneiros, né, pessoal da aduana do Brasil. Né? A Alemanha tem 36 mil. Né? Se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, lá só o CBP está na casa de 80 mil. Então, seja com que país que você comparar, aí tem a medida do PIB, né? Quer dizer, o PIB da Alemanha aí chega aí é o dobro do Brasil. Né? Se a gente dobrasse o pessoal da aduana daqui, ainda não ia chegar nem um sexto, né? Ia chegar em um sétimo do que é aí o pessoal da aduana alemã. Então, o quadro aqui ele é reduzidíssimo. Para a média do país, ele é bem qualificado, mas é extremamente reduzido, e isso comparado com qualquer outro país. Tem a ver com essa questão de ser uma administração fundida com a administração tributária. A administração tributária do Brasil também não é abundante em pessoal. Aí você coloca tudo num bolo só, sobra menos estrutura ainda. Quando você vai tratar da área de repressão, que por exemplo, fatores como território importam muito, tá? Você pensa em extensão de fronteira, aí a coisa fica pior ainda, né? Em termos de território do Brasil, se comparar com a Alemanha e a maioria dos países, enfim, a relação de aduaneiros é ínfima. Então, a estrutura aqui realmente está aquém do que seria desejado para uma aduana forte. Mas, ainda assim, nós conseguimos fazer bastante coisa. Tá? Dando aí números ao que é feito,
eu estou trazendo aqui dados de 2019, a gente já tem fechado os de 2020, eles foram um pouquinho abaixo disso aí, muito por conta da pandemia, mas mesmo agora em 2021, no primeiro trimestre, a gente já mostra sinal de algo na casa de 2019 ou até um pouquinho acima. O valor total apreendido, né, em reais é de 3,2 bilhões de reais em mercadorias apreendidas. Assim, o valor é estúpido. Trazendo isso aí para euros, né, para a familiaridade do pessoal da Alemanha, seriam 718 milhões de euros em mercadorias apreendidas. É muita coisa. E o que tem dentro disso de mercadoria apreendida? Tem cigarros, né? Tem eletrônicos e veículos que contam aí com 50% do total, né? Disso aí, cigarro realmente é o principal. A gente tem um grande problema por conta de tributação Brasil-Paraguai, custo Brasil-Paraguai de cigarros que são contrabandeados do Paraguai para o Brasil. Já começou a ter algumas outras rotas, mas esse ainda é o nosso principal problema, é o Paraguai, né? É a questão dos cigarros. Eletrônicos também envolve a questão aí de tributação, não é só com relação ao Paraguai, mas também em relação a outros países. Tá? Então, a carga tributária de tributos indiretos muito pesada no Brasil, de fato, cria um estímulo para esse tipo aí, no caso aí de descaminho, no caso do cigarro contrabando, e 10% aí são os veículos que transportam essas mercadorias e as outras. Quais são as outras? Vestuário, calçado, brinquedos. E a maioria disso contrafeito. Então, mais ou menos metade desses 3 bilhões aí são de mercadorias contrafeitas. É algo assim, do ponto de vista de número de apreensão, é para fazer inveja para qualquer país. Só a China tem algo parecido em termos de volume de apreensão de contrafeitos. Só que a questão eu nem estou cravando que eles são contrafeitos. Eu não tenho aqui o dado, por que exatamente eles são contrafeitos. Mas eu estou aqui dando um exemplo aqui concreto, né? Tá? Isso aí foi ontem. Tá? Ontem eu estava até com a equipe lá numa diligência. Tá? Qual foi o foco aí da ação? Era um grupo que utilizava e-commerce para distribuir produtos contrafeitos, contrabandeados. A escala de novo, é de assustar qualquer país desenvolvido que olhar, nossa, como acontece alguma coisa desse tipo. Tá? Foram apreendidos nessa ação ainda, na verdade ainda está sendo apreendido. São 3, 4 dias para remover tudo. Tá? 112 milhões, tá? Número de pares de calçados, que é mais fácil de entender, 1,5 milhão de pares de calçados. É suficiente para quase calçar 1% da população brasileira inteira em uma ação, em um depósito do que estava sendo distribuído por e-commerce. Então, essa é a escala do desafio que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem a escassez de recursos na administração pública, a gente tem muito ilícito. Então, assim, até sem querer, a gente acaba sendo extremamente produtivo. Também é produtivo, vale a pena chamar atenção, por causa da cooperação com a iniciativa privada, por causa da colaboração de outros órgãos. Alguns desses dados da Receita Federal também vêm de apreensões, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, da Rodoviária Estadual. Algumas de polícias judiciárias também são encaminhadas para a Receita Federal. Tá? Isso depende um pouco de região para região. Aqui em São Paulo, a maioria das apreensões é feita pela própria Receita Federal. Pela característica de serem depósitos de mercadorias, pela atuação nos portos e aeroportos da Receita. Quando a gente está tratando de outras regiões do país, como o Paraná, que a gente tem problema de fronteira terrestre, as apreensões em rodovia são muito mais importantes. As polícias rodoviárias são o principal ator aí apreendendo essas mercadorias em conjunto com a Receita Federal. Mas isso só traz um exemplo de uma estrutura que tinha aí mais de 100 empresas criadas para distribuir nos portais de e-commerce os produtos contrabandeados e contrafeitos. Agora, por que a gente não tem dado, inclusive, preciso de contrafação? Porque a legislação no Brasil é muito fraca. A gente tem caso de alfândega aqui
desembaraçando mercadoria com laudo de contrafação, sob o argumento de que, bem, o TRIPS diz que se em 10 dias você não tem uma ação judicial, mais 10 dias você, por conta daquilo seu padrão mínimo do TRIPS, e aquilo ser copiado do TRIPS e está no regulamento aduaneiro, eu tenho que seguir aquilo, então eu vou desembaraçar mesmo sabendo que é contrafeito porque não teve ação civil. Aí tem colegas que entendem que não, isso quer dizer que a mercadoria é proibida, então a gente de ofício não só pode apreender, que é o que está na lei de propriedade industrial, mas a gente pode dar perdimento. Acredito que é isso até que o legislador quis dizer, mas não disse claro o suficiente para isso ser uníssono dentro do entendimento da própria Receita Federal. Eu já escrevi uma minuta de projeto de lei, ela está lá pelo gabinete do secretário da Receita, mas ainda não saiu porque tem subsecretário que está receoso. Então, é muito importante a iniciativa privada, seja pelos escritórios, seja pelas empresas, puxar esse assunto com a Receita Federal para que ande esse projeto de lei, que é muito importante para dar segurança jurídica para essa situação de produtos contrafeitos e que realmente a gente tenha uma atuação não só mais efetiva do ponto de vista de qualificar juridicamente, mas também mais eficiente, poder aprender mais produtos. Tá? Esse projeto de lei ele vem aí em linha com os padrões, inclusive, que tem na União Europeia, como padrões comuns da União Europeia, padrões da Organização Mundial das Aduanas, que fazem parte de negociação, por exemplo, do Tratado do Brasil do Mercosul com a União Europeia envolvendo propriedade intelectual. Então, esse é um bom motivo, é uma boa matéria para se colocar na mesa e chamar a atenção não só da Receita Federal, mas até do governo brasileiro. Enfim, esses são os pontos que eu queria trazer. Acho mais importante do que eu vim trazer as dúvidas que vão vir. E eu passo a palavra de volta aí para o Dr. Felipe Bering para conduzir aí a reunião. Obrigado, Alain. Excelente palestra. A apresentação muito informativa, realmente para enaltecer o trabalho da Receita Federal, apesar dos recursos reduzidos, né, e pela extensão geográfica do território brasileiro. Certamente nós temos muitas perguntas para fazer ao final. E agora eu já passo para o segundo palestrante, Dr. Wagner Carrasco, delegado de Polícia do Estado de São Paulo, atualmente delegado titular da primeira delegacia do DIG-DEIC, que é a Delegacia de Investigação sobre Crimes contra a Propriedade Material, é graduado em Direito, especialista em Ciências Penais, mestre em Adolescente em Conflito com a Lei, professor universitário e de cursos preparatórios para concurso. Professor também da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Dr. Carrasco, por favor, fique à vontade para começar a sua exposição. Você está no mudo, Dr. Carrasco. É isso. Pronto, agora sim. Bom dia. Muito obrigado, Felipe. Agradeço a oportunidade aí da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e do Escritório Bering de estar participando. Parabenizo o Alan pela brilhante explanação e pela introdução que também foi feita por você. Também agradeço a presença aí, é um prazer estar conhecendo alguns de vocês aí, do Palhano, o Marcelo, que já conheço, do Eudes, do Francisco, o Bruno e da Cláudia. Tá? Então, é uma satisfação estar participando dessa mesa, desse ciclo de palestras com vocês. Muito obrigado pela presença. Bom, só para situar, né, por uma questão de situar dentro de um contexto, inclusive da atuação específica aqui do DEIC, da delegacia da qual eu sou o titular no momento, nós estamos falando aqui de Polícia Civil e Polícia Estadual, né? Então, o Brasil, cada unidade da federação, ele contém uma polícia estadual e uma polícia civil, além das polícias federais, né, com atribuições diferentes. E nós aqui no estado de São Paulo, a exemplo do que tem em alguns outros estados, que não são todos, nós temos uma delegacia especializada, que situa-se nesse departamento. O departamento o DEIC, né, de São Paulo, que é o Departamento Estadual de Investigação Criminal, ele tem em sua atribuição o combate aos crimes organizados, e a sua gênese ele foi criado para isso. Então, nós temos aqui dentro do DEIC, basicamente, 3 divisões, em que são a Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio,
em que eu já trabalhei por um tempo também, a divisão a DIVECAR, que é sobre furto e roubo de veículos, e nós temos a DIG, que é a Divisão de Investigações Gerais. E além agora de uma nova divisão que foi criada, então seria uma quarta divisão, que é a DC Cyber, que diz respeito aos crimes cibernéticos. Então, e dentro da DIG, nós temos, então, essa delegacia especializada, que é a Delegacia de Investigações sobre Crimes contra a Propriedade Imaterial. Como bem foi ressaltado por você, Felipe, por que a existência dessa delegacia, inclusive num departamento que é um departamento referência, um departamento bem conceituado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por que a existência de uma delegacia com essa atribuição, e principalmente porque, tendo em vista que a maioria dos crimes que nós tratamos aqui acabam sendo crimes de menor potencial ofensivo. E quando falo de menor potencial ofensivo, cujas penas aí não exasperam a 2 anos. Dada a importância, obviamente, que a matéria tem. E como você bem colocou, Felipe, na introdução, se nós formos verificar uma estimativa de que, por exemplo, nesse ano, ou melhor, em 2022, nós tenhamos aí em torno de 991 bilhões em termos de pirataria, em termos de prejuízo com a pirataria, e bem como o Alan também colocou na explanação dele, acerca das apreensões da Receita, com uma referência em 2019, de cerca aí de 3,2 bilhões de reais, né, em produtos, em valores dos produtos. Então, dada essa importância, o governo do Estado de São Paulo, né, achou por bem, há um tempo atrás, criar essa delegacia para que fosse feito um trabalho. Nós sabemos que nós temos uma atuação principalmente na capital, mas nós também temos atribuição e a possibilidade de estar atuando na região metropolitana de São Paulo, que é uma região muito grande, e também no interior de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, que também é um estado muito grande, né? Então, nós já fizemos, inclusive, algumas atuações fora daqui, em comércios, por exemplo, em cidades como Aparecida, em que foram cerca de 14 toneladas de produtos contrafeitos em 2019 apreendidos. Nós já tivemos uma atuação na cidade de Franca, em que em 3 ocasiões, na verdade, que foram 3 operações lá realizadas, em que cerca de 14 fábricas foram objetos de intervenção da Polícia Civil. Então, nós aqui, e nós assumimos essa delegacia a partir de 2019, com essa nossa gestão que nós estamos hoje, e nós estamos desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho incansável, né? E vocês já estão mais nessa luta já há mais tempo do que nós, inclusive, e é um trabalho incansável, diuturno, acerca do combate da pirataria. É óbvio que nós aqui no Brasil, nós temos, assim, e vocês conhecem bem, algumas vias de atuação. Isso, de certa forma, em alguns pontos é bem positivo. Por exemplo, vocês como advogado e militantes na área de propriedade intelectual, vocês podem buscar uma tutela jurisdicional através do Estado e através do Poder Judiciário diretamente. Vocês têm à disposição também uma via administrativa através da Receita Federal, através das próprias prefeituras municipais dos mais diversos municípios do Estado, no caso, né, ou do próprio Brasil, e também através das polícias civis. E aqui nós temos essa possibilidade através de uma delegacia especializada, que eu acho que é um ato muito acertado por parte do governo, da criação a fim de atendê-los. É importante ressaltar que, assim, nós desde 2019, o Alan até citou algumas coisas das apreensões. 2019 foi um ano em que nós realizamos um trabalho muito expressivo. Eu não sei se nós vamos chegar a algo parecido em outros anos. Esse ano, por exemplo, nós já estamos com números muito bons, tanto aqui como eu acompanho também o trabalho da Receita também, a Polícia Rodoviária Federal, mas eu não sei se ainda assim a gente consegue superar o que nós fizemos em 2019, por ter sido um trabalho muito, muito efetivo, e nós termos conseguido um resultado muito satisfatório em 2019. Mas, de toda forma, é importante ressaltar que isso só acontece, essa expressão das atividades, esse tipo de trabalho, dada a sinergia que a gente desenvolveu entre não só a iniciativa privada com o poder público, mas também entre o próprio poder público em razão de órgãos. Nós temos, basicamente, atribuições diferentes.
Então, se nós formos pegar lá a atribuição e o contexto de atuação da Receita Federal, através da Direp aqui de São Paulo, o contexto de atuação da Polícia Rodoviária Federal e bem como o contexto de atuação da Polícia Civil, nós atuamos em contextos e bem como com atribuições diversas. Entretanto, todas elas convergem, e convergem no sentido de dar esse combate efetivo à pirataria, que independente da razão, da motivação ser uma para atuação ou outra, acaba refletindo no combate à pirataria. Então, essa sinergia entre os escritórios de advocacia que representam as marcas, Receita Federal, que é uma grande parceira também, muitas vezes a gente não atua conjuntamente, mas a gente tem uma atuação indireta e uma sinergia muito boa. Polícia Rodoviária Federal também tem colaborado muito e a gente acaba tendo uma sinergia também aqui na região, e nessa região de São Paulo aqui já tem e fazemos alguns trabalhos de forma até conjunta. A própria prefeitura do município de São Paulo, que é bem atuante no trabalho de combate à pirataria também, eles trabalham e eles fazem parceria e nos auxiliam muito em termos de infraestrutura para a consecução do trabalho. Sem eles, com certeza, seria muito mais difícil a realização. E os escritórios de advocacia que nos provocam e também nos dão suporte para a realização de nossas operações. Então, isso é importante ressaltar. E graças a isso, a essa sinergia e digamos, esse link que nós temos, né, entre os órgãos, a gente consegue efetuar um trabalho contínuo e efetivo. Só para vocês terem uma noção, em 2019, citando aí 2019, nós aprendemos aqui, e nós fazemos uma estatística por unidade de produto, nós aprendemos aqui mais de 7 milhões de produtos no ano de 2019. Então, foi algo assim surreal. Se nós formos transferir isso para peso, mais ou menos, nós aprendemos mais de 4.000 toneladas. Tá? Mais de 4.000 toneladas. E isso eu estou falando só do DEI, que nós não estamos computando as operações que foram feitas isoladamente da Prefeitura e isoladamente a Receita Federal e isoladamente a Polícia Rodoviária Federal. Então, se nós formos juntar isso daí, o número de apreensão é muito expressivo. E ainda assim, nós temos bastante pirataria, e ainda assim nós temos pirataria existindo a demasia, e por isso que o trabalho contínuo é a única forma da gente buscar a solução e a redução desse tipo de delito. É importante saber, né, que um pouco da legislação. Quando nós falamos na questão de atuação do DEIC, como uma polícia, né, então atuando aí numa fase pré-processual e numa fase repressiva após a ocorrência do crime por meio da investigação, nós temos um ramo de atuação que ele pode variar muito. E isso, apenas para fazer traçar um parâmetro e fazer uma analogia, isso vai variar muito a depender do tipo de crime, do tipo de produto que está sendo falsificado, que é produto contrafeito. Então, nós podemos ter uma atuação dentro de uma lei lá, que é a Lei de Propriedade Industrial, 9279/96, de 96, então, que nós temos atuação em que a maioria, né, se não todos os crimes contidos naquela lei, são crimes de menor potencial ofensivo. E mais, além de ser crime de menor potencial ofensivo, ele depende da provocação das marcas para uma atuação de ofício das polícias, para uma atuação das polícias ou continuidade do processo, haja vista que é um crime de ação penal privada. Então, quando nós falamos aí de uma falsificação de roupa, de personagem, de máscara, de brinquedo, etc., basicamente o enquadramento está dentro desses crimes contra a propriedade industrial. Mas, além disso, nós também teríamos uma possibilidade de atuação dentro dos próprios crimes que estão contidos no nosso diploma repressivo principal, que é o Código Penal. Ou seja, então, nós poderíamos atuar ali em se tratando de violação de direito autoral. Então, quando há uma violação de direito autoral, e hoje a violação de direito autoral, principalmente do que tange ao conteúdo audiovisual, tem sido algo muito frequente, então tem-se essa atuação com base em dispositivos do Código Penal, então numa violação de direito autoral. E muitas vezes, então, por exemplo, serviços de streaming, né, em que são captados de forma ilegal e transmitidos também de forma ilegal, ou captados de forma ilegal e transmitidos de forma
captados de forma legal e transmitidos de forma ilegal também ao consumidor, né, cobrando uma contraprestação em dinheiro ou outro qualquer tipo de vantagem, como transmissões simultâneas também de jogos e programação de TV a cabo. Então, esses têm sido serviços, trabalhos muito executados, e aí nós teríamos um enquadramento dentro do Código Penal. Além disso, nós também, por via reflexa, muitas vezes, a falsificação nos leva à atuação dentro de uma seara de consumidor, de direitos do consumidor, ou propriamente e principalmente dentro da seara de crimes contra a saúde pública, quando nós estamos falando, por exemplo, de uma falsificação de cosmético, de uma falsificação de perfume e de uma falsificação de bebida. Como bem ressaltado, Felipe, no início da sua explanação, você disse que isso, há um tempo atrás, a falsificação era algo que ficava mais condicionado aos produtos de alto custo, produtos de alto valor, né? E mais de grifes de valores mais exacerbados. Hoje isso não acontece. Hoje nós temos a falsificação em todos os seus segmentos, né, digamos assim. Em todos os valores de produtos nós temos a falsificação, como, por exemplo, de uísque. O uísque nós temos desde os uísques de valores mais módicos, como dos valores mais expressivos sendo falsificados, e cuja falsificação, às vezes, de um valor de um valor menor, acaba sendo uma falsificação até pior sob o ponto de vista de saúde, haja vista o tipo de produto que é colocado. Até lembrei de uma situação aqui, que até um advogado que não milita nessa área, ele me citou que quando ele ia em alguma festa, e ele é um bebedor de uísque, né, gosta de beber uísque, ele preferia optar por beber aqueles uísques de valor mais ínfimos. Por quê? Valores menores, por quê? Ele falava, porque esses não vão falsificar. E quando eu falei para ele, falei, lê do engano, né? Porque nesse caso falsificam, mas aí eles vão colocar produtos que são produtos que não são uísque, né? Às vezes, quando é um uísque falsificado de valor maior, também pode acontecer isso, mas às vezes eles colocam de valor menor no frasco do que seria um valor maior. Então, ou seja, nós temos em todo tipo de produto, e também, por exemplo, remédio, também se implica crime contra a saúde pública, e dependendo do crime contra a saúde pública, inclusive, é considerado um delito hediondo. Tá? Então, nós temos uma seara muito grande de atuação, uma área muito grande de atuação. Eu acho que o Estado de São Paulo, é lógico que a gente também sempre busca estar melhorando, estar dando um up no que nós estamos fazendo, buscamos saídas, porque o crime também ele vai tendo uma alternância em seu modo de execução, como o Alan disse na explanação deles, de uma bela operação que eles fizeram ontem, que é acerca de produtos vendidos por e-commerce, que nós aqui da Delegacia Antipirataria do DEIC também monitoramos diuturnamente esse tipo de situação, porque hoje, até por conta da pandemia, houve uma migração e que talvez isso não volte mais, né? E seja algo que vai ser arrefecido durante os anos. Enfim, mas essa é a nossa atuação. Esse ano nós já tivemos um expressivo número também nos 3 meses aí de apreensão, muito expressivo, que realmente já se aproxima do que nós fizemos em 2019, no primeiro trimestre, por exemplo, e nós não sabemos aonde pode chegar, né, até o final do ano. Mas o fato é que nós aqui nos colocamos à disposição sempre, né, para qualquer tipo de situação relacionada à propriedade material, de modo geral, e inclusive dos outros órgãos, né, que são parceiros aí e que trabalham. Estamos sempre à disposição aqui do DEIC. Agradeço novamente a oportunidade de estar passando de forma rápida e bem resumida o que representa o nosso trabalho aqui à frente da delegacia, e tenho a certeza que nós procuramos aqui a cada dia tentar fazer o melhor com o que nós temos. Nós contamos aqui com cerca de 20 policiais, né, um contingente um pouco reduzido, mas a gente busca fazer o melhor com aquilo que nós temos e com muita disposição, com certeza, no sentido de coibir essas práticas aí, esses delitos contra a propriedade material, contra a propriedade industrial, de violação de direito autoral e, de modo geral, todos esses crimes aí. Muito obrigado, agradeço muito a Câmara Americana, agradeço o escritório Berg, muito obrigado a todos aí
Um abraço. Obrigado, doutor Carrasco. Excelente exposição. O trabalho do DEIC, enquanto delegacia especializada, como você bem pontuou, é realmente incansável. O DEIC vem atuando fortemente no combate à contrafação e pirataria, e todo esse empenho realmente é para ser enaltecido. Não só o empenho, mas também, como você colocou, essa postura colaborativa realmente é para ser enaltecida. Eu passo aqui a palavra ao doutor João Eudes. Dr. João Eudes é chefe do Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública, docente de Fiscalização Ambiental, graduado em Direito, pós-graduado em Direito do Estado e pós-graduando em Direito Ambiental. Dr. João Eudes é policial rodoviário desde 2015. Dr. João, fique à vontade para iniciar a sua exposição. Obrigado, amigo. Deixa o doutor de lado, eu prefiro, fica melhor assim. Antes de iniciar, eu gostaria de apresentar o colega Palhano, para quem não conhece, é um dos referenciais da pasta que o senhor citou, né, o nosso grupo de enfrentamento aos crimes contra o fisco, é o maior técnico do assunto e eu deixo que ele fale por si. Mestre Palhano, por gentileza, dá uma palavra para a gente, meu chefe. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradeço ao escritório BR, que é a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. O João e eu conversamos a respeito do evento, do que será apresentado hoje. O João fará uma apresentação breve a respeito do GFIS, que é o órgão dentro da PRF que se destina ao combate às formas criminosas já expostas aí também pelos nossos colegas de serviço público. E, na sequência, eu farei alguns apontamentos a respeito de como as nossas operações funcionam e, desde logo, tanto durante a apresentação do João quanto durante a nossa conversa, estejam à vontade para fazer qualquer tipo de sugestão, fazer qualquer tipo de pergunta. Obrigado. Perfeito, Palhano, obrigado. Posso projetar? Por favor. Vamos lá, vou tentar. Primeira vez usando essa plataforma. Perfeito. Tá aparecendo para vocês? Tá, perfeito, tá ótimo. Nem acredito que eu acertei de primeira. Bom, vamos lá, meus amigos. Fiquem à vontade para fazer questionamentos, tá? Eu não me importo, podem só... Não vou conseguir vê-los, eu só estou com um monitor, aí eu preciso que vocês chamem mesmo aqui no microfone. Agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome da Polícia Rodoviária Federal, do nosso grupo de enfrentamento aos crimes contra o fisco e do próprio CEFROM, e vou tentar falar um pouco sobre a nossa atuação, em especial atenção aos aspectos práticos, né? Tudo aquilo que a gente tem feito de positivo e como é que a gente pode melhorar a nossa atuação no que diz respeito ao enfrentamento especializado à criminalidade, né? O básico do GFIS é isso, é enfrentamento especializado. A gente busca ferramentas e atualizações técnicas para o efetivo policial. Mas vamos lá, então. Nós temos hoje a pasta Serviço de Fronteiras, tá? Dentro do organograma da Polícia Rodoviária Federal, dentro da Diretoria de Operações Policiais, o CEFROM é que é o responsável por essa parte. Então, por afinidade, o GFIS acabou sendo incorporado pelo CEFROM. Então, institucionalmente, o CEFROM é a pasta e o GFIS é o grupo. E eu, até essa semana, estava chefiando os dois. Como já expliquei anteriormente, eu solicitei dispensa para tratar de assuntos pessoais e eu estou retornando a minha lotação de origem. Mas vamos lá. Serviço de fronteiras, né? Para a gente falar de serviço de fronteiras, é interessante a gente falar um pouco da própria fronteira, né? O que é fronteira? E essa apresentação tem recortes que eu utilizo nas apresentações para os nossos policiais. Então, nós temos aqui o recorte do nosso mapa, aproximadamente 17 mil quilômetros de extensão, quase 600 municípios, 11 estados, separando 10 países vizinhos. E no mapa já temos também um apontamento da densidade demográfica. Dá para a gente ter uma ideia de onde é que a gente tem a maior concentração da população. Beleza? No que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, a gente adota o conceito já que tem estabelecido, né, dos 150 quilômetros ao longo do limite terrestre. Beleza? Como eu já falei para vocês da densidade demográfica, aqui um outro recorte que dá para a gente ter uma ideia de como a nossa população está concentrada lá na região sul, né? Paraná, Santa Catarina e nosso Rio Grande do Sul. E
obviamente, corresponde também ao nosso maior número de ocorrências, né? Os nossos policiais da região de fronteira com maior ocorrências no que diz respeito ao combate à pirataria, o próprio tráfico de drogas e armas, é naquela região ali em destaque no mapa. Aproximadamente, nós temos nessa área 10 milhões de habitantes, na faixa de fronteira nacional. No que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, aqui eu mostro para vocês pontos, né, que indicam a presença da nossa instituição. A gente vê uma concentração muito grande na região que já foi mencionada, né, na região sul e sudeste, e no próprio nordeste, e a gente observa também como nós somos carentes de fiscalização na região norte. Obviamente, nós temos a malha viária bem menor no que quando a gente compara com as outras regiões, mas há necessidade, sim, de fiscalização e, infelizmente, nós temos o cobertor curto. Há necessidade muito grande de fiscalizar, mas o cobertor é curto. Mas dá para a gente ter uma ideia de como a polícia está distribuída no Brasil e ocupa todo o território nacional. O Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco, o que é o GFIS, como ele foi criado e o que faz, tudo isso está previsto em 3 portarias da instituição, tá bom? Nós temos uma portaria de 2019, atualização, tá? O grupo foi criado antes. Essa portaria estabelece as normas gerais. A portaria 32 estabelece as diretrizes desses grupos especializados, não é só o GFIS, nós temos o grupo especializado de combate aos crimes ambientais, narcotráfico e por aí vai. O nosso recorte, grupo especializado em enfrentamento à criminalidade, e a portaria 42, que designa os policiais, os integrantes. Essa portaria é constantemente atualizada. É através dessa portaria que a gente estabelece quais são os especialistas das pastas, em linhas simples, que são aqueles colegas que são os multiplicadores de conhecimento. Então, a gente vai para algum evento, vai para algum curso, e quando a gente retorna, são esses emissários, em linhas simples, né, em termos menos técnicos, são esses emissários, esses representantes que voltam e trazem esse conhecimento para a gente. Isso dentro da instituição. O carro-chefe do Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco são as operações temáticas. E o que são essas operações temáticas policiais? São ações voltadas para a prática, mas com um nivelamento técnico acompanhando. Então, supondo que a gente vai fazer uma ação de combate à pirataria, à falsificação. Antes da parte prática, a gente costuma fazer um nivelamento teórico. Então, semelhante ao que a gente tem feito aqui agora com essas palestras, a gente faz um nivelamento para atualizar o efetivo. Muitas vezes o colega não tem o conhecimento necessário para atuar, ali ele passa a ter conhecimento de como é que funciona uma condução de uma ocorrência, como identificar um produto contrafeito, enfim, são diversos assuntos conforme os recortes definidos pela organização da operação, e assim a gente promove o evento. Por isso que chama Operação Temática de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e Saúde Pública. Então, aqueles policiais convocados, em torno de 70, 80, talvez até mais, ficarão, aquele período, focados em criminalidade nesse aspecto. Obviamente, outros crimes acabam sendo identificados. Não é que a gente feche os olhos para os outros, mas a característica principal da operação temática é o foco e a questão do nivelamento técnico também, das palestras. No que diz respeito ao GFIS especificamente, são esses os principais temas que a gente aborda, né? Análise de documentos fiscais, a gente ensina ao policial como avaliar a questão dos documentos fiscais que o transportador tem que apresentar, né, que o motorista tem que estar quando ele está com a carga. Aqui nós temos a figura ilustre do inspetor Alexandre, lá de Lavrinhas, em São Paulo, um dos maiores expoentes da pasta no Brasil todo, policial muito operacional, já quase aposentando, mas trabalhando em alto nível. É um dos recordistas em quantidades de ocorrências no Brasil. E, além de documentos fiscais, a gente trabalha também com identificação de medicamentos. A gente sabe que tem a questão de falsificação de medicamentos muito forte, além também da importação ilegal. Transporte de cargas em contêineres tem as particularidades que a gente precisa explicar para os policiais, como fiscalizar um contêiner, tanto do aspecto do trânsito, né, da questão da segurança viária, como também da questão fiscal e do que é necessário ter para a carga poder ser fiscalizada ou não.
Contrabando de cigarros, né? Quando eu falo contrabando, comércio ilegal de cigarros, não só o contrabando. Perdão, o pessoal da diretoria está ligando, mas depois eu retorno, não tem problema. A própria pirataria, a questão dos combustíveis, e a questão dos combustíveis atualmente é um dos grandes problemas que a gente tem encontrado, tanto no que diz respeito à questão da qualidade do produto, como também a questão das fraudes fiscais, né? Muito comum a fraude do ICMS, né? Você guiar o caminhão para um estado e direcioná-lo para outro que tem uma alíquota maior. Isso é muito comum. A questão dos celulares tem ganhado muito destaque também, uma grande necessidade que a gente tem de mostrar para o efetivo a importância desse segmento. Contrabando e descaminho no aspecto geral, encaminhamento das ocorrências, talvez esse seja um dos pontos principais, né? Orientar o policial como proceder, como encaminhar a ocorrência, quais são os documentos necessários, por exemplo, o laudo, né, que ateste a falsificação do produto, para onde encaminhar, onde deixar depositado aquele material, aquela mercadoria apreendida. Esse é um dos grandes problemas e talvez o assunto que a gente tenha trabalhado mais nos últimos tempos, para tentar facilitar a vida do policial que está lá na fiscalização, até mesmo para ele não perder o interesse em fiscalizar. Porque quando ele encontra muita dificuldade, diante de outras ocorrências, ele prefere não conduzir. Perfeito? Estão conseguindo compreender? Fiscalização de agrotóxico também, e a identificação de produtos e embalagem. Quando a gente fala em identificação de produtos e embalagens, serve também para a questão da falsificação, como também para atestar a qualidade do produto, né? Além do crime fiscal, a questão da saúde pública também. Como esse produto está acondicionado, sendo transportado, se está junto com outros tipos de produtos proibidos, por exemplo, o PP, e por aí vai. Conseguem visualizar esse quadro? Está aparecendo bem para vocês? Conseguimos. Perfeito. Conseguimos. Nós mostramos para vocês aqui um comparativo do quantitativo de ocorrências da Polícia Rodoviária Federal no país todo, de 2019 e 2020. E lembrando que teve a questão da pandemia. Então, nós temos aqui os principais números, né? No que diz respeito a agrotóxicos, a gente vê o quanto aumentaram as ocorrências de agrotóxicos, né? E ilustrando o slide, nós temos as cargas, 2 bitrens de cigarros, muito comum também esse tipo de irregularidade lá na faixa de fronteira. Mas o cigarro tem caído no Brasil todo, inclusive no Nordeste, uma grande quantidade de cigarros que a gente já observou também, que não estão entrando pela fronteira terrestre. A gente já identificou e a gente já viu também várias ocorrências relacionadas ao transporte marítimo de cigarros. Mas vamos lá. A questão das bebidas, a gente nota também a quantidade de ocorrências, como aumentaram as apreensões de bebidas irregulares, e aí sobre todos os aspectos. Quando a gente coloca aqui, vem desde a questão fiscal, como também a falsificação. Os próprios cigarros, combustíveis também, um indicador muito interessante a se observar. Olha a quantidade de eletrônicos, a quantidade de ocorrências, né, envolvendo eletrônicos, um aumento aí de mais de 400% no período. Medicamentos também, um número muito significativo. Pneus importados ilegalmente e vestuários. Aqui, quando a gente fala vestuários, basicamente pirataria, tá, pessoal? Olha a quantidade, como aumentaram as ocorrências no período. Então, em números totais, nós tivemos um aumento de pouco mais de 10% no período. O GFIS tem uma cadeira lá no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, e eu falo assim, puxando um pouco a sardinha para o grupo, na verdade a cadeira é da polícia, atualmente eu estou lá também. Nós temos um diretor de inteligência da polícia e o chefe da pasta do CEFRON e do GFIS lá no Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Isso é muito importante para a gente, muito importante para a instituição, e uma honra para a pasta poder representar a instituição num conselho tão nobre. Sobre números, e esses números são vocês que trazem para a gente, né, de pirataria. E eu mostro isso para o efetivo, o quanto é importante a gente trabalhar a questão da pirataria, né, a defesa do comércio legal, da geração formal de empregos, do recolhimento de impostos. Só em 2019, o Brasil perdeu mais de 290 bilhões para o mercado ilegal, né, de acordo com o próprio pessoal do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né, o Fórum Nacional. 15 setores industriais apresentaram seus números, daqui eu cito os principais, né? Só de vestuários são mais de 58 bilhões.
perfumaria, higiene pessoal e cosméticos, e aqui entra também a questão da saúde pública, né? Que tipo de produto o nosso consumidor está comprando, está adquirindo, que tipo de produto, que material o brasileiro tem comprado e utilizado. Muito mais do que somente a questão da contrafação, a questão da saúde pública também envolvida. E a questão dos combustíveis também. Está aqui ó, mais uma imagem que ilustra bem aquilo que a gente encontra nas rodovias. Muito comum o transporte desse tipo de mercadoria em grandes sacos plásticos em bagageiro de ônibus, muitas vezes sem o proprietário junto, né? Simplesmente são despachados. Isso é muito comum. Mas também a gente encontra dessa forma, uma ocorrência lá do Tocantins, um fundo falso de sucatas e recicláveis, mas, na verdade, o caminhão todo estava com mercadorias importadas, saindo do norte e indo para o grande centro consumidor, né? Atravessando o Tocantins, no que, em tese, seria o fluxo contrário. Está aí a quantidade de materiais, e aí eu chamo a atenção para um grande problema que a gente encontra quando fiscaliza esse tipo de material. Onde guardar, onde depositar, como ficar com a guarda desse material. Aqui, eu conheço essa unidade operacional, o material está no pátio da unidade operacional e os policiais estão fazendo a carga e a descarga, os próprios policiais fazendo o trabalho, e aí vem o grande problema. Depois, se precisar sair para atender uma ocorrência, onde é que a gente vai deixar esse material? Como é que a gente vai trabalhar para atender uma ocorrência policial sem ficar na guarda desse material? O próprio usuário que estava transportando esse material pode vir depois e tentar resgatar, né? Tentar tirar o material exercendo o exercício arbitrário das próprias razões lá no pátio da nossa unidade. A questão dos combustíveis tem sido grande destaque da fiscalização nacional. Recentemente, o governo federal voltou a atenção por conta de inúmeros problemas relacionados a combustíveis, principalmente produtos adulterados. Os eletrônicos, de uma forma geral, aqui a gente cita os celulares, que são de maior valor agregado, mas tem vários outros. Bebidas de diversas formas, as bebidas internalizadas ilegalmente, importadas ilegalmente, também tem a questão da bebida contrafeita. E é importante quando a gente faz as palestras com vocês, representantes das marcas, com vocês que representam os fabricantes, para que a gente possa mostrar para o policial como fazer a correta identificação, o contraposto entre o produto original e o produto falsificado. Isso é muito importante. Aqui a questão dos agrotóxicos, muito comum também na faixa de fronteira e nas novas fronteiras agrícolas, o consumo. E aqui, pessoal, eu trago em números simples para vocês o quão significativo é o TCO para a Polícia Rodoviária Federal, né? Os termos circunstanciados de ocorrência. Quando, pelo modelo tradicional, a Polícia Rodoviária Federal precisa encaminhar a ocorrência para a Polícia Judiciária, além de tomar o tempo da autoridade policial com crime de menor potencial ofensivo, muitas vezes nós fechamos vários postos policiais da PRF para que os policiais fiquem na delegacia até concluir a entrega da ocorrência. Sempre importante destacar que quando se fala em encaminhamento da ocorrência, não é só chegar lá e entregar o material e sair. Você vai ter que ouvir os policiais, vai ter que contar e conferir o material, buscar laudo, se for o caso. Muitas vezes vai ter que periciar o equipamento ou o material, e tudo isso toma-se muito tempo. Eu mesmo já fiquei em delegacia quase 12 horas para entregar a ocorrência. Então, claro que os crimes que a gente entende, né, os crimes de maior potencial ofensivo, obviamente não tem como se fazer de outra forma. Mas, naquilo que pode, né, no que diz respeito aos crimes de menor potencial ofensivo, que é o modelo que a PRF vem adotando hoje, o custo de um TCO lavrado pela PRF fica em torno de R$ 225. Quando a gente compara, né, pelo modelo tradicional, se a gente faz o encaminhamento daquela ocorrência, considerando o tempo policial, o deslocamento policial, nós temos um custo aí de quase R$ 3.500. Então, considerando aproximadamente 53 mil TCOs lavrados pela PRF, nós estimamos, né, um custo total desse material em 11 desses TCOs, dessas ocorrências, em quase 12 milhões, uma economia de quase 170 milhões para os cofres públicos. Aqui nós representamos para vocês a quantidade de TCOs lavrados pela PRF. Nós tivemos o ápice em 2017,
mas é um número que constantemente tem crescido. Qual a importância do significado do TCO para a gente, para a instituição PRF? É fundamental. Quando a gente fala de enfrentamento aos crimes de menor potencial ofensivo, não tem como a gente enfrentar esse problema sem o termo circunstanciado de ocorrência. Seria muito difícil aplicar isso à nossa realidade hoje. A maioria dos nossos postos tem 2 ou 3 policiais de plantão. Como é que a gente vai fechar a unidade para encaminhar uma ocorrência de fones de ouvido falso e muitas vezes está acontecendo acidente na rodovia? Então, tudo isso dificulta o nosso encaminhamento. E quando a gente faz a lavratura do TCO, e a gente pode melhorar, claro que sempre pode, a gente facilita e potencializa muitos resultados. Os nossos policiais economizam tempo, podendo dispensar atenção para outras circunstâncias, para outras fiscalizações também, além da questão da segurança viária que a gente não deixa de fazer. Então, o TCO é um dos carros-chefes, né, que potencializam essa fiscalização, eu não tenho dúvida disso. E outro aspecto importante que a gente precisa melhorar é o encaminhamento das ocorrências. A gente sabe que os outros órgãos também têm dificuldades, mas muitas vezes a gente esbarra, né, na burocracia de onde deixar o material depositado, onde deixar isso guardado, e isso a gente precisa trabalhar de uma forma melhor. Está aí o símbolo do nosso grupo de enfrentamento aos crimes contra o fisco, como eu já falei para vocês, está dentro do CEFRON, do Serviço de Fronteiras, que dentro do organograma da PRF é a pasta responsável pelo enfrentamento especializado à criminalidade no que diz respeito aos crimes fiscais. Mestre Palhano. Ok, João, obrigado. Se puder Perfeito. só... Acho que vai fechar, né, a apresentação? Eu passei depois. Se você preferir, eu deixo ela aberta. Você que escolhe. Não, pode fechar, melhor. Perfeito. Não vou também me estender muito, que o nosso tempo é curto. Vou começar respondendo uma questão que a Cláudia Bernard fez no chat. Ela questiona se as atividades focam no momento da importação ou também da exportação. No nosso caso, ambos. Nós apenas restringimos a nossa atuação quando as mercadorias já passaram por algum ambiente alfandegado e elas estão em trânsito aduaneiro. Então, no caso da exportação, se já passou no ambiente alfandegado, está em trânsito aduaneiro, nós não temos mais acesso à carga, fazemos apenas a conferência da documentação. Já encontramos fraudes nesse tipo de transporte, mas no caso de exportação é mais raro. Recentemente temos questões aí na região norte, em relação à exportação via terrestre para a Venezuela, mas isso foge bastante ao escopo do nosso evento de hoje. Em relação à importação, acontece de as cargas optarem por questões logísticas, por fazer o trânsito aduaneiro, ou seja, por passar pela Receita Federal e fazer a nacionalização da carga em pontos diferentes do território nacional, e isso é livre em relação à iniciativa da empresa, da transportadora, desde que autorizado pela Receita, e enquanto não passa na Receita Federal, nós não temos acesso à carga, fazemos apenas a conferência da documentação. Mas, para responder de forma mais breve, atuamos na rodovia, tanto nas importações quanto nas exportações. Ela pergunta também quais seriam as atividades e em qual tipo de mercadoria fica o foco. A Polícia Rodoviária Federal atua no território todo e as realidades regionais são bastante diferentes. No trabalho no Paraná, eu falo para vocês a partir de Curitiba hoje, mas atuamos no Brasil todo. O trabalho no Paraná não tem como ser muito específico, porque passa de tudo. Então, eletrônico, agrotóxico, medicamento veterinário, todo tipo de produto industrializado de alto valor agregado, sem alto valor agregado, enfim, o que se imaginar, desde aquilo que se chama de muamba, que se traz do Paraguai sem o devido recolhimento de tributos, até as mercadorias efetivamente ilegais, armamento, munição, tudo isso acaba aparecendo nas nossas ocorrências. Nós fiscalizamos o que está sendo transportado, seja em veículo de carga, seja em veículo de passeio, e aí o foco das operações temáticas, como bem enfatizou o João Neves, na educação do nosso efetivo, para a identificação de mercadorias, identificação de circunstâncias suspeitas, para entender como funciona a cadeia logística
para achar estranho, eu dou bastante aula nessas temáticas, e eu costumo falar para o pessoal, não há tempo suficiente numa aula, em 10 aulas, para eu mostrar para o meu efetivo tudo que é mercadoria legal e tudo que é mercadoria ilegal. O que eu preciso é que o meu efetivo desenvolva o senso crítico para olhar para uma determinada mercadoria, para uma determinada embalagem e desconfiar se é um produto de alto valor agregado, se é um produto de luxo e a embalagem está feia, a embalagem está estranha, rasgada, uma embalagem comum, saco plástico, está errado. A indústria não tem interesse de transportar um produto nessas condições, de acondicionar um produto nessas condições. E isso é um trabalho que é demorado, a educação toma o seu tempo. Então, para responder brevemente, novamente, quais seriam as atividades e qual o foco? Depende da região do Brasil. Nas nossas operações temáticas, e aqui já respondo a terceira pergunta, sobre se há cooperação com entidades internacionais. Nas nossas operações temáticas, não participa só a Polícia Rodoviária, participam também polícias locais, sejam polícias civis, polícias militares, menos comum, mas também participa a Polícia Federal. A Receita Federal participa muito, a Receita Federal é um parceiro preciosíssimo, tanto para as nossas ações educacionais, quanto para as nossas ações de repressão. Porque para o policial saber para onde encaminhar, como encaminhar, ele tem que entender qual é o papel da Receita Federal. Inclusive, prazer revê-lo, Alan, já estivemos em alguns eventos aí. O Alan representando a Receita e eu representando a PRF, já nos encontramos algumas vezes. O GFIS, esse grupo dentro da polícia, que tem para si a missão de fazer, sim, a repressão, mas de fazer a educação do efetivo e de fazer a multiplicação desse conhecimento, não só para as polícias, mas para todos os órgãos convidados. Nós trabalhamos também com a Anvisa, com os órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária, com órgãos estaduais de defesa agropecuária, com o Ministério da Agricultura. Quando a gente fala em produto pirata, a população entende produto pirata e pensa em produto contrafeito. Mas nós trabalhamos com produtos contrafeitos, com produtos adulterados, com medicamento substandard, que é um medicamento genuíno, mas que por alguma razão da cadeia logística, do transporte, do acondicionamento, ele não é mais apropriado para ir para o mercado legal, mas ele acaba caindo no mercado negro. Trabalhamos no enfrentamento ao contrabando e ao descaminho, e aí existem produtos genuínos, mas que entram no país sem o devido recolhimento de imposto. No caso do descaminho, existem produtos que são genuínos, mas são proibidos no Brasil. Então, no caso do contrabando, e o policial precisa saber identificar isso tudo. Trabalhamos também com produtos irregulares, que podem ser genuínos, podem ter saído da indústria como foi pensado para sair da indústria, mas eles não atendem às especificidades do mercado do Brasil. Então, produtos irregulares acabam entrando. Muitas vezes, inclusive, como ressaltou o Alan, pode acontecer de produtos que não atendam, por alguma razão ou por outra, a nossa legislação, passarem pelo processo de nacionalização. E é comum nós fiscalizarmos na rodovia, e aí, via parceria, nós procuramos saber se aquilo foi nacionalizado, e foi, mas é um produto que não atende ou a regulação do Inmetro, ou a regulação da Anatel, e aquele produto sai do mercado. Nós fazemos a ocorrência e entregamos para o órgão correspondente. Em relação à cooperação internacional, ela é bem incipiente, porque o processo de comunicação entre órgãos, e isso não é só no Brasil, em eventos internacionais que a gente participa, é fácil perceber que isso é uma realidade que não é restrita ao Brasil. A comunicação internacional de forma oficial ela é muito morosa. Então, se eu vou fazer um evento de capacitação e quero convidar o pessoal do CBP, quero convidar o pessoal do ICE, quero convidar, enfim, o pessoal da DEA, eu preciso me comunicar com a minha diretoria, que por sua vez vai se comunicar com o Ministério da Justiça, que por sua vez vai se comunicar com o Ministério das Relações Exteriores, que por sua vez vai comunicar, e assim por diante. Até chegar na pessoa que eu quero convidar, isso leva meses, e muitas vezes não há interesse, ou de lá ou de cá, de algum desses personagens da cadeia de comunicação. Então, a cooperação internacional existe, mas ela acaba sendo num nível pessoal.
Então, eu tenho contatos com colegas do ICE, eu tenho contatos com colegas da Polícia Federal no Paraguai, da Polícia Federal no Uruguai, com o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos, Departamento de Estado, o pessoal da Embaixada da Grã-Bretanha, e assim, quando a gente precisa, especificamente numa ocorrência de apoio desse pessoal, isso é feito de forma informal, porque a realidade do enfrentamento à criminalidade, ela precisa ser ágil. Eu não posso esperar uma resposta que vá passar pelo Ministério das Relações Exteriores para fazer um questionamento a respeito, por exemplo, de uma carga que estava ocultando armamento. É uma coisa que acontece. Exportação, principalmente dos Estados Unidos para o Brasil, de produtos lícitos, e oculto na carga tem armas. E eu quero saber mais informações a respeito dessa empresa que está lá nos Estados Unidos. Se eu vou fazer isso pelas vias oficiais, vai levar meses para a informação chegar. Então, acaba sendo, essa cooperação internacional acaba sendo via contatos adquiridos pessoalmente. Abro novamente aí para dúvidas, não só a respeito da nossa apresentação da PRF, mas dos colegas, e agradeço mais uma vez a atenção. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, João Eudes, pelas exposições muito claras e informativas, assim como as anteriores. Como o nosso tempo é curto, eu já passo a palavra ao meu sócio, Marcelo Camargo, que continuará com a sessão de perguntas. Marcelo, você está por aí? Gostaria de dar sequência às perguntas? Não sei se o seu microfone está no mudo. Não, habilitei aqui. Muito Perfeito. obrigado, Felipe, pela palavra. Bom, obviamente, me cabe aqui, antes de mais nada, agradecer pelas explanações de todos os palestrantes. Acho que foi ótimo, nos brindaram com informações extremamente importantes e confidenciais até, né? No sentido de determinar o que cada um dos senhores atua. Eu tenho, com toda segurança e por atuar no ramo já há bastante tempo, posso falar com propriedade que nunca estivemos, quando eu digo nós, a sociedade, nunca estivemos tão bem servidos, né, na parte de enfrentamento à pirataria como agora, seja pelo órgão estadual, federal, como a Receita e a PRF, e também aproveito para parabenizá-los por todo o trabalho que têm desenvolvido de apreensões, né? Mesmo durante esse momento de pandemia tão difícil, o trabalho segue incessante, incansável, e isso é extremamente louvável. E também aproveito para deixar uma constatação minha aqui. É muito, entre aspas, bonito verificar a importância que cada um de vocês dá para esse trabalho que tem sido desempenhado, né? É muito plausível, muito limpo e cristalino durante as explanações de vocês, saber o quanto vocês estão se dedicando e o quanto estão atuando fortemente nessas ações. Então, assim, de imediato, eu gostaria muito de fazer uma pergunta que eu acho que se aplica às três instituições, que diz respeito ao sistema de inteligência, né? Eu acho que pelas três explanações a gente pode ver que cada vez mais essa cooperação público-privada é necessária para a realização de ações de enfrentamento, mas eu gostaria de entender e de saber, verificar com os senhores se poderiam nos esclarecer como que é feito o trabalho de inteligência de cada uma das instituições que vocês representam. Então, se por favor puderem nos responder até na ordem aí das explanações, né, das palestras que foram apresentadas, agradeço muito e mais uma vez deixo aqui os meus parabéns por todo o trabalho desempenhado por vocês. Obrigado. Doutor Alain, você gostaria de iniciar a resposta? Sem problema. Bem, primeiro ponto que eu assim, gosto de tocar nessa parte que é mais específica em relação à cooperação com a iniciativa privada, acho que né, se é um sucesso o trabalho que a gente faz aqui, o que eu posso atribuir a ele, o primeiro ponto é a transparência, né, com os parceiros da iniciativa privada de que informação que é útil para mim. O que a iniciativa privada pode trazer que vai me trazer alguma utilidade, né, seja para eu programar uma ação, seja do ponto de vista depois de utilização de prova,
é ser transparente com isso. Sendo um pouco mais concreto em relação a isso, é dizer, ó, não me adianta dizer que tem mais uma lojinha vendendo coisa falsificada no Shopping 25 Brás. Essa informação eu já sei. Então, se você me trouxer ela não me serve de nada. Agora, se me trazer essa informação qualificada, não descobrir quem abastece ele é um grande abastecedor. Essa informação me é útil. Ou seja, eu tenho critérios de relevância, dado a minha escassez de recursos, né, para reprimir os ilícitos. E a abundância de ilícito tem que direcionar isso da maneira mais eficiente possível. Então, sou bastante transparente, tá, em dizer para a iniciativa privada de que informação que é útil para mim. O como que ela é útil para mim. Eu tenho que saber quais são os elementos ali que me confirmem, eu trago alguma verossimilhança de que, de fato, há um ilícito ali para que eu possa programar uma ação, que eu possa verificar aquela informação e aí programar a ação em cima daquele alvo que é desejado também pela iniciativa privada, que também é desejado por nós. A gente só, em princípio, não sabe, por algum motivo, onde é que ele está. Outro ponto, a gente tem informações ou acesso a informações que a iniciativa privada não tem, né? A gente não pode passar isso de volta na íntegra, mas a gente pode passar, né, como retorno alguns pontos das informações que são úteis até para justificar o que realmente está sendo programada ou não uma ação. Algumas no nosso processo de inteligência são informações de acesso público, né? Por exemplo, perfis de redes sociais, aí falando aí do caso aí de ontem que envolvia e-commerce, né? Tinha em rede social muito bem ali para quem queria ver a explanação do ilícito. Então, enfim, a transparência, acho que é muito importante, né? Não a violação de sigilo, mas a transparência em relação ao que a gente vê aqui como interesse público, né? Tá disposto a enfim, levar o caso à frente, fazer as consultas que nós temos aqui nos nossos sistemas restritos, dar o feedback para a iniciativa privada do que a gente realmente consegue passar de informação e aí sim programar a ação junto. Enfim, passo para os outros aí também aí colaborar aí com a discussão e a resposta. Perfeito. Doutor Carrasco, não sei se o microfone... tá habilitado. Na verdade, o que aqui a gente busca trabalhar em duas frentes, né? Então, a gente recebe as informações oriundas da iniciativa privada e a gente lapida essas informações. O trabalho de inteligência, e não só o trabalho de inteligência, a gente executa também o trabalho de inteligência, né? E nós temos aqui uma unidade de inteligência policial, a própria delegacia exerce de per si também algumas atividades que relacionam-se à inteligência policial, mas acaba sendo algo bem sigiloso, né? Na verdade, a divulgação disso poderia até prejudicar eventuais trabalhos e próximos trabalhos. E a investigação também de per si, então a gente trabalha nessa frente, além dessa captação das informações que advém da iniciativa privada, a gente busca, por nós, aí, fazer um levantamento das áreas mais sensíveis e locais mais sensíveis e que nós podemos eleger, né, como alvos, aí, digamos assim, entre aspas, para que a gente consiga trabalhar e atuar dentro do que haja de pirataria. É interessante, eu já trabalho há algum tempo em delegacia especializada, né? Então, eu já trabalhei com narcóticos, crimes contra os patrimônios e agora propriedade material. E todas as vezes que a gente vai para algum lugar, a gente busca se especializar. Eu tenho uma equipe que está comigo, uma equipe muito boa, um pessoal que já está comigo há muito tempo, e a gente busca se especializar acerca do tipo de delito, né? Então, nós executamos, sim, até respondendo ao Marcelo, um trabalho de inteligência policial, um trabalho de levantamento contínuo acerca dos alvos, mas isso por diversas maneiras, tá? O que a gente pode adiantar é, assim, que os olhos da delegacia, até pela especialização que a gente acaba adquirindo, acaba sendo um trabalho contínuo e voltado a isso daí, e tem um condão nesse sentido. Reforço, óbvio, que a gente, às vezes, entre os órgãos aí se
se conversa, né? E muitas vezes um precisando da informação do outro, os outros a gente tem, porque não existe super polícia civil, não existe super Receita Federal, não existe super PRF, né? Na verdade, nós somos órgãos, cada um dos órgãos diferentes, cada uma das polícias diferentes, em que a soma de esforços, e até um dos colegas aí da Polícia Rodoviária Federal disse, que a gente acaba tendo contatos individuais para até suprir a burocracia institucional muitas vezes, e acaba agilizando o trabalho. Então, isso faz parte de uma cooperação. Mas é lógico que é interessante que cada um atue dentro da sua área de atribuição, né? Até o colega citou a questão do TC, né? Que é algo questionável, que nós teríamos argumentos o dia todo para conversar sobre essa questão do TC, que é uma atribuição exclusiva da Polícia Civil. Então, cada um dentro da sua atribuição, essa sinergia acaba sendo muito importante, até com troca de informações e recursos que nós possuímos dentro da nossa seara de atuação. Então, é isso. Perfeito, obrigado, doutor Carrasco. João Eudes, Marco Antônio, vocês gostariam de acrescentar alguma informação sobre a perspectiva da Polícia Rodoviária Federal? Positivo. Eu tomo a liberdade para falar, o inspetor Pauliano fica à vontade para complementar. Eu nem posso aprofundar muito no assunto, porque eu não sou da área de inteligência, não tenho competência para falar. Mas, apesar de não sermos uma polícia judiciária, nós somos uma polícia ostensiva, nós temos sim o setor de inteligência. O setor de inteligência comunica, né, troca informações com outros órgãos, e no que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal, nós temos uma diretoria de inteligência estabelecida em Brasília e temos os setores de inteligência todos regionais. Então, nós temos sim atividade de inteligência desenvolvida. Não sei informar se nós temos algum setor especializado na questão da pirataria. Seria interessante que tivéssemos, né, no enfrentamento nesses ilícitos relacionados aos produtos contrafeitos. Mas, de qualquer forma, eu não tenho dúvida que esse estreitamento entre as instituições, o respeito às atribuições, obviamente, o estreitamento e o compartilhamento de informações é fundamental para que nós avancemos no enfrentamento da criminalidade. Colega Pauliano, gostaria de complementar, meu inspetor? Rapidamente, só para fazer um comentário mais específico em relação à atividade de inteligência, aqui, nosso objetivo do evento vai tratar, naturalmente, da defesa do mercado legal. E na diretoria de inteligência você vai encontrar atribuições que são da Polícia Rodoviária Federal, mas que não tem nenhuma relação com isso. Por exemplo, o Brasil passou, todo mundo aqui se lembra, e de alguma forma foi afetado por isso, pela greve dos caminhoneiros. E nosso pessoal de inteligência atua fortemente para identificação desse tipo de problema que possa vir a acontecer relacionado à segurança viária, à acidentalidade, enfim, outras atividades que também competem à PRF. No sentido específico do enfrentamento do GFIS e da defesa do mercado legal, eles nos ajudam, mas aí, como disse o colega da Polícia Civil, as vias pelas quais isso acontece em relação a dados de veículos e rotas, etc., não são compartilháveis, como regra, com os parceiros do setor privado. Nós contamos, sim, com o setor privado para que nos abasteçam de informações que muitas vezes são triviais para os advogados, representantes de marcas, indústrias, etc., manipulam informações que para si são triviais, mas que para nós são preciosíssimas. E nós acabamos tendo acesso a essas informações via operações temáticas, porque não há um canal permanente de troca, até há, como é o CNCP, só que aí tem todo um rito, tem toda uma questão a ser seguida, não são essas informações que vão aparecer. A que eu estou me referindo especificamente? Por exemplo, quando a gente fez o OTFIS em Londrina e recebemos dali representantes dos órgãos públicos, estaduais, municipais, das polícias e representantes de marca que têm escritórios na região, ali nós soubemos dados a respeito, por exemplo, de toner, que é, enfim, um produto que é utilizado pelas pessoas, pelo setor público, e foi ali, em 2017, que eu fui saber que o mercado de toner do Brasil tem mais produto pirata do que produto legal. E eu não tinha essa informação. Eu já estava no enfrentamento já fazia tempo. Ali foi que a indústria chegou e mostrou para nós, nós perdemos tanto. Nós acabamos sabendo, via Fórum Nacional, via Conselho Nacional, das perdas que o Estado sofre
em relação à pirataria. Mas sabendo dessas informações e sabendo em que porto determinada marca traz, de que aeroporto determinada marca traz a sua mercadoria, tal grupo, tal conglomerado, tal holding, ela transporta produto dessa e dessa marca nos mesmos veículos, ou tal grupo despacha só por avião, só por navio. Esse tipo de informação para nós é preciosa, até para nós desenvolvermos o senso crítico dos nossos agentes que estão perto das zonas primárias e para que saibamos encaminhar devidamente até a identificação das ocorrências. Então, essa troca de informações, que muitas vezes vai ficar no âmbito do serviço de fronteiras, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o nosso pessoal de inteligência, que também é pouca gente, muitas vezes o pessoal que está lotado nas áreas de inteligência, eles estão com atribuições para desenvolvimento de serviço de inteligência, ou seja, para obter informações de auxílio à gestão em relação a questões de Estado. Então, atuam pontualmente sob demanda no que trata do combate à pirataria e defesa do mercado legal. Mas, usando aqui o termo inteligência em sentido lato, faz-se sim, até na parte operacional, um tipo de serviço de inteligência, e para isso contamos, sempre que possível, com os colegas representantes e da própria indústria, para que nos forneçam informações que, repito e reitero, para si podem ser triviais, mas para nós são preciosas para nos ajudar a identificar ilícitos. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, João Eudes. É realmente importante realçar essa postura colaborativa da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia do Estado de São Paulo com a iniciativa privada. Essa atuação colaborativa é fundamental para um efetivo combate à contrafação e à pirataria. Eu gostaria só de relembrar mais uma vez que quem tiver perguntas pode soltá-las aqui durante a nossa conversa no chat, que nós faremos as perguntas, encaminharemos as perguntas aos palestrantes. Nós temos ainda alguns minutos disponíveis, então, por favor, aquele ou aquela que tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para colocá-las no nosso chat. Enquanto isso, estou aqui monitorando, mas enquanto isso não ocorre, eu teria uma pergunta específica para o Dr. Alain, que diz respeito à comunicação entre as aduanas. Como nós sabemos, e como você mesmo pontuou, o procedimento adotado por cada uma das aduanas não é uniforme. Tem aduana que entende que a medida administrativa é suficiente para a retenção definitiva, mais a destruição da mercadoria, e há quem entenda que a medida judicial é necessária para converter a retenção em definitiva e para obter a destruição. Pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, você disse que redigiu um projeto de lei que trataria basicamente dessa distinção de procedimentos, e com base nisso a minha pergunta seria como se dá hoje essa comunicação entre as diferentes aduanas espalhadas pelo Brasil e se realmente o projeto de lei, caso eu tenha entendido corretamente, trata dessa questão. Isso. Vamos lá. Primeiramente, o que acaba acontecendo é que as unidades aduaneiras, dada a legislação, têm bastante independência para poder, enfim, decidir no escopo de cada unidade, e isso acaba sendo muito concentrado no chefe da unidade em relação a qual a postura que aquela unidade vai tomar. Eu posso falar aqui de São Paulo de uma extremamente relevante, que é o Porto de Santos. Porto Santos não tem muito tempo. A equipe de vigilância, que é o braço da repressão da Receita em zona de primária, realizava as apreensões e tinham casos de liberação de mercadoria pela área de julgamento, cuja posição final é do chefe da unidade. Aí, recentemente, tem uns meses atrás, o chefe da divisão de vigilância lá tornou-se agora o chefe da unidade. Então, agora, o Porto de Santos definitivamente não está exigindo ação judicial por parte do detentor do direito para fazer a apreensão cabalmente de forma administrativa, né, sem prejuízo aí da medida cível aí pelo interessado do detentor do direito. Então, cada unidade da Receita Federal
vai ter posturas diferentes. Infelizmente, não teve ainda uma postura da chefia mais alta da casa, entendendo que a legislação justamente acaba dando espaço para a dubiedade. Então, a administração não tomou uma postura firme de ter uma nota de execução, de ter uma instrução normativa afirmando posição a respeito. Então, isso já até foi tema de estudo meu, eu coloquei, isso é um problema, tem artigos pelo lado da iniciativa privada também apontando para isso, por outros países apontando essa questão, né, quando olha para o Brasil. E aí está na exposição de motivos lá da minuta de projeto de lei, e ele definitivamente resolve esse problema. Ele traz para a esfera administrativa, ele traz outras questões que envolvem isso, que é o registro do direito na aduana, que não é o mesmo registro do INPI, né? A gente está falando de inteligência. Nesse registro na aduana, ele é uma oportunidade para o titular do direito informar quais são as vias legítimas e quais são as características dos produtos legítimos e, ao mesmo tempo, as dos ilegítimos. Dando um exemplo besta, a bolsa da minha marca só é importada no aeroporto de Guarulhos, ela vem numa caixinha assim, ela tem uma inscrição assim. Então, se você achar a mesma bolsa naquele aeroporto, diferente, de outra caixinha e tal, pode aprender. Se achar aquela bolsa em porto, em fronteira terrestre, pode aprender. Fica claro e fácil, né, para a autoridade aduaneira poder realizar a atuação dela com essas informações que ela recebe da iniciativa privada. E aí, né, por isso a importância também de uma medida legal, né, por ter força de lei, ela, com a manifestação, lógico, por ser um direito privado, ela autoriza a autoridade aduaneira a atuar sem necessitar demandar caso a caso o infrator, o que é muito importante, por exemplo, quando você vai tratar de e-commerce internacional. Então, você imagina fazer um laudo para cada tênis falsificado que vem importado da China, quando você está tratando, né, de um e-commerce transnacional, né? Quando você tem um vendedor e um comprador lá de fora do Brasil fazendo importação no Brasil. Fica completamente inviável você, caso a caso, ter laudo. Então, enfim, também ela está dando uma resposta aí para algo que ainda é incipiente, mas certamente vai aumentar muito nos próximos anos, que é o e-commerce transnacional. Como outros países já estão adiantados, Japão, Estados Unidos, a União Europeia, como o pessoal aí da Alemanha deve estar acostumado já. Perfeito. Obrigado, doutor Alain. Eu passo a palavra ao Marcelo. Marcelo, você teria alguma pergunta para acrescentar para a discussão? Seu microfone, isso. Bom, eu sei que a gente já está quase no finalzinho aí do evento, mas o que eu talvez ache importante a gente comentar um pouco, e aí talvez também valha para as três autoridades essa questão, diz respeito à produção interna de pirataria, né? A gente sabe que talvez o grosso do mercado interno seja abastecido ainda por produtos importados, mas eu gostaria de saber qual a visão de vocês, senhores, a respeito dessa crescente de produção interna. Hoje em dia é possível realmente identificar com maior facilidade mercados internos de pirataria, centros específicos produzindo material, do que propriamente dito importando? Eu vou só iniciar aqui. A percepção da Receita Federal é de que sim, tem um aumento aí não de um ano, mas nos últimos anos, e vem aumentando, a tendência ainda parece ser de alta, né? A apreensão de ontem tem sinais de produção doméstica também, mas eu vou deixar o doutor Carrasco aí e também o pessoal da PRF também deve ter bastante a contribuir. O Carrasco tem uma visão provavelmente melhor até disso do que eu. Então, complementando até o que o Alan disse, bem acertadamente, né? Na verdade, a gente identifica bastante coisa, bastante produção doméstica. Sabe que isso foi até uma surpresa até para mim quando comecei a militar nessa área, né, nessa especialidade, porque a ideia que nós temos é que isso vem só de fora, né? A falsificação vem só de fora, mas nós temos muita coisa aqui. Nós temos desde fábrica de falsificação de cigarros, por exemplo, em que eu já atuei em uma particularmente, mas já temos notícia de outras na Polícia Civil.
Nós temos também fábrica confecção, então nem se fala, principalmente no município de São Paulo, nós temos inúmeras que elas produzem em pequeno volume, não é nenhum volume muito alto, mas nós temos várias produzindo em pequenos volumes, né? E a gente busca identificar isso. Tem algumas cidades, né, do próprio Brasil e de São Paulo que acabam sendo polo de falsificação. Por exemplo, a cidade de Franca, no estado de São Paulo, é uma delas. Embora ela seja um polo legal de produção de calçados, ela também tem uma grande gama dessas fábricas que elas são usadas para a produção do calçado que não é falsificado, original, e muitas vezes aproveitam a própria estrutura para a realização de calçados falsificados. A cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, é conhecida como um polo de produção também de calçados de tênis, em que, de forma muito acentuada, eles produzem lá naquele município. Virou algo bem frequente, bem acentuado naquele município, que o poder público deveria voltar os olhos até para coibir isso, de certa forma. Inclusive, foi objeto de uma operação, acho que 2019 ou 2020, por parte da Polícia Civil de BH, de Belo Horizonte, que foi uma grande apreensão, uma das maiores lá que teve na cidade de Nova Serrana. Nós temos no Paraná também, Apucarana, um grande polo de produção de bonés, e isso vem a ser distribuído aqui em São Paulo, né? Isso que é produzido lá em Apucarana é trazido para cá, e também peças de vestuário. Então, nós temos bastante coisa sendo produzida aqui dentro do Brasil, sim, e ainda, né, óbvio, nós temos coisas vindo de fora e também do Brasil. Obrigado, doutor Carrasco. Não sei se o João gostaria de acrescentar alguma coisa, ou Marco Antônio. Caso... Fiquem à vontade para acrescentar. Considerando o tempo, nós já estamos aqui 11h34, e eu não teria nada a complementar além do que já foi exposto pelos colegas da Receita e da Polícia Judiciária. O inspetor Palhano, que tem mais experiência, se quiser comentar alguma coisa, inspetor. O que eu posso complementar, na verdade até me contradizendo, é que não só o próprio produto contrafeito, mas a gente também acompanha e tem identificado insumos, né? Recentemente, na operação de São Paulo, nós identificamos uma grande quantidade de insumos para falsificação de cerveja, por exemplo, rótulos, tampinhas, e aí mesmo que você não encontre o próprio produto falsificado, mas em um veículo você encontra uma carga completa de tampinhas, na outra os lacres, e numa caixa no ônibus os rótulos, por exemplo, e muitas vezes de diversas origens, né? Nem sempre é de onde a gente imagina. Como eu falei naquela ocorrência do Tocantins, estava totalmente no fluxo contrário ao que se imagina de fluxo de mercadoria contrafeita. Ao invés de estar indo para o norte, ele estava vindo do porto de Belém em sentido sudeste. Palhano. Para a identificação de cargas e, em decorrência das cargas, identificação de origem, fabricante, cadeia logística, de quem produz e comercializa o produto contrafeito nacional, digamos assim, embora o crime afete muitas vezes marcas e proprietários de direitos do exterior, nós precisamos da colaboração dos órgãos fazendários estaduais. E esse, na minha experiência, o João está saindo da chefia do GFIS agora, eu já estive lá, na minha experiência conduzindo as operações, esse era o maior obstáculo disparado. As secretarias da Fazenda muitas vezes não têm interesse. E aí não estou dizendo que elas estão compactuando com o crime, é uma questão de educação, de entender o que está acontecendo. Muitas vezes os nossos agentes, que também não entendem bem a questão da defesa do mercado legal, flagram o transporte de um caminhão com mercadoria contrafeita produzida no Brasil, e tem na etiqueta lá dizendo que é produzido no Brasil. Isso é encaminhado para a Receita Estadual faz o recolhimento do tributo, aplica uma multa, porque essas cargas normalmente não têm nota fiscal, ou tem valor irrisório descrito em nota fiscal, e legaliza o produto, recolhendo tributo e multa. E sequer se preocupa em manter um monitoramento de qual é a transportadora que está fazendo, de onde está vindo, para onde está indo, e assim por diante.
Então, o esforço para identificação e melhor enfrentamento do produto pirata produzido no Brasil, ele passa pelos órgãos estaduais de fazenda, até porque são esses órgãos que têm, em alguns estados, né, não todos, mas alguns estados têm nos órgãos fazendários as barreiras fiscais que fazem a abordagem de todos os veículos de carga que estão indo de um estado a outro, e muitas vezes, olha o documento fiscal, se está declarado no documento fiscal e não é valor irrisório, sequer se preocupa em saber se aquela carga é composta de material contrafeito, material pirata ou não. Muitas vezes até produtos de origem estrangeira, que flagrantemente entraram no Brasil por vias ilícitas, ou seja, a rotulagem do produto está toda em língua estrangeira, não tem nenhuma identificação do importador, não tem aquela empresa no Brasil, mas se o produto está com nota fiscal, muitas vezes os agentes deixam passar e deixam seguir adiante. Então, eu acredito muito na via da educação, já falei isso algumas vezes hoje. As pessoas precisam tratar a defesa do mercado legal como uma questão civilizacional, não é mais uma questão de o produto de luxo custa 100, o produto falsificado custa 10, eu quero parecer que estou andando com produto de luxo, por isso vou pagar 10. A questão não é essa. Isso perpassa todo o nosso agir na sociedade civil, porque a antena que está levando a internet para uma comunidade rural é uma antena que não devia estar operando. Ela causa interferência nas comunicações legais do Brasil, entrou no Brasil por vias ilícitas, não foi aprovada pela Anatel. Isso está em tudo, está em todas as coisas. Tudo que tem conectividade, tudo que tem valor agregado, alimento, medicamento, combustível. E é uma mudança de cultura. O nosso combate ele é visto como uma iniciativa do GFIS, do CEFRON, ele precisa se tornar política de Estado e não de governo, porque se muda o diretor e o diretor acha que é mais importante empregar o nosso efetivo para a segurança viária, por exemplo, são movimentos pendulares que já aconteceram muito na polícia, então vamos colocar o pessoal para fiscalizar veículo de carga e veículo de passeio, mas para verificar condições de trafegabilidade, habilitação, etc. Não vamos empregar efetivo nessa outra questão. É uma questão que precisa se tornar uma política de Estado. E quando chegar nisso, a próprio projeto proposto pelo Alan, sem dúvida, vai ter bastante facilidade para tramitar. Obrigado, Marco Antônio. Obrigado, João Eudes. Antes de encerrarmos e para prestigiarmos a plateia, eu gostaria de trazer duas perguntas finais da plateia. Fiquem à vontade para comentar. A primeira delas é do Nuno Novo, que pergunta como melhorar a comunicação internacional do Brasil só por legislação ou algo mais? Marco Antônio, você mencionou, inclusive, que a comunicação institucional do Brasil com outros países é um pouco lenta, ou muito lenta, e que, por conta disso, a comunicação ela acaba sendo de forma informal. Não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a essa pergunta, né? Como melhorar essa comunicação institucional. Fique à vontade para comentar. Eu vou passar a oportunidade para os colegas, só vou pincelar em relação ao que acontece na PRF. Nós estamos em processo de, isso via governo, de termos representantes da PRF, pelo menos nos países que fazem fronteira com o Brasil. Então, adidos civis que atuem na embaixada do Brasil nessas regiões, para que via esse policial, via esse PRF, nós tenhamos acesso às agências congêneres, tanto de defesa do mercado legal, quanto às próprias polícias rodoviárias federais desses países, para que haja um intercâmbio mais rápido de informação. Isso está em andamento, mas é uma questão, enfim, que passa por todas as exigências aí, de escolha de governo e de opção de Estado para que se desenvolva. Isso já está sendo pedido e tentado já faz bastante tempo, que a Polícia Rodoviária Federal tenha esse trânsito internacional de informações, mas ainda não chegamos nesse ponto. Colegas, por favor. Doutor Alan, gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse tópico? Vamos lá. Um ponto que foi já trazido são os adidos. Particularmente em relação à Receita Federal, como órgão de controle do comércio exterior, é realmente bem parca a quantidade de adidos da Receita. Nós temos Washington e os países do Mercosul. Só.
Então, nós não temos um adido na Europa, nem na Organização Mundial das Aduanas, e muito menos na Ásia. Também é um local de muito comércio exterior. Então, China, Coreia do Sul, Japão, países que nós temos bastante comércio exterior, né, não tem adido, e nem a Organização Mundial de Aduanas, que fica na Europa. Então, esse, infelizmente, é um ponto fraco, que é uma decisão de governo, onde que vai ter realmente adido ou não. Já foi pontuado, o contato informal é muito importante. A gente tem a Organização Mundial das Aduanas, então ali é um foro para você trocar informação. Nossas apreensões mais relevantes são cadastradas no sistema em que todos os outros países têm acesso. Nós temos acesso às principais apreensões de outros países. E lá você consegue ali se comunicar com a autoridade aduaneira de outros países. E tem também aí a questão de tratados de cooperação internacional, né? Normalmente parte a parte. Então, o Brasil tem tratado com os Estados Unidos, tem tratado com a Índia, tem tratado com a França, que agiliza muito o trâmite, especialmente quando você precisa de formalidade, como, por exemplo, quando você tem uma entrega controlada de entorpecente. Você tem droga daqui que você sabe que está saindo, mas interessa identificar a organização criminosa no país de destino, ou o contrário também acontece. Então, nesse tipo de ocorrência, de caso, é muito importante ter o tratado e, enfim, é um mecanismo importante de cooperação. Tem a Interpol também, né? Aí a Polícia Federal que é o ponto principal de contato, mas o Carrasco pode falar alguma coisa mais a respeito. Passar para ele. Doutor Carrasco, se você quiser acrescentar alguma coisa, o seu microfone está no mudo ainda. Não, acho que na verdade foi bem explanado aí pelos colegas, acho que é mais nessa seara. Como nós, na verdade, essa questão de cooperação internacional, a gente não trabalha muito, né? Então, a gente tem mais uma cooperação interna mesmo. Então, acho que assino com os relatores aí, né? Acho que, na verdade, eles têm mais conhecimento para falar sobre isso. Perfeito. E uma última pergunta para encerrarmos o evento, da Amanda Luz, da Adidas. Ela enaltece o trabalho das autoridades na luta contra a contrafação, mas ressalta que ainda há grandes dificuldades em se retirar um website ofertando produtos contrafeitos. E, nesse sentido, ela pergunta de que forma as autoridades poderiam atuar nesse contexto na tentativa de retirar websites do ar que comercializam, divulgam e comercializam apenas produtos contrafeitos. E citou como exemplo o caso de ontem, trazido pelo Dr. Alain, dessa apreensão super recente. Vocês gostariam de comentar algo em relação a isso, em relação a esse comércio pela internet, né, pelo website, por website? Como foi mencionado aí o caso de ontem, eu vou começar aqui. Um ponto principal que dificulta muito esse tipo, eu concordo, tem muita dificuldade. Primeiro ponto é a discussão: o Brasil escolheu uma via que está principalmente exposta no Marco Civil da internet, que é de só judicialmente você fazer isso. Então, qualquer autoridade administrativa vai estar extremamente cerceada de fazer qualquer coisa, por mais absurdo que seja a exposição. Então, como autoridade administrativa, você vai ter que procurar uma procuradoria para ingressar com uma ação civil. Se não tiver ação civil, você vai chegar no juiz, você precisa de ordem judicial para isso. Então, não tem ação para remover conteúdo da internet sem um juiz assinar embaixo. Então, você tem a via de ir para uma procuradoria, um procurador que tem outros problemas e outras coisas que quer fazer da vida dele, convencer ele de que vale a pena, para ir no juiz, achar o caso relevante e aí tomar uma medida. Então, é bem complicado. E eu tenho como uma autoridade administrativa, mas tantas outras, né, talvez até mais importante. O Carrasco falou, esse tema ele conecta com o consumidor. Então, por que o PROCON não consegue derrubar um site que lá está descumprindo normas? A gente tem lei que diz que você não pode vender alguma coisa no site sem um CNPJ.
PROCON devia, num estalo de dedo, poder derrubar isso. Não, ele não pode. Ele vai depender de uma decisão de um juiz para remover conteúdo da internet, porque o Marco Civil se confundiu, né, quando estava fazendo a legislação, liberdade de expressão com outras coisas para as quais a internet também serve, né? Vender mercadoria não tem nada a ver com liberdade de expressão. É uma atividade comercial, né? Não é uma atividade artística, de expressão, de opinião, né? Enfim, acho que o Brasil, infelizmente, por hora, adotou essa via. Tem uma forma de você contornar isso, que não é a civil, que é a criminal, mas eu tenho que ter um caso forte para convencer um juiz, e o Carrasco pode falar um pouco mais disso. É bastante burocrática a via criminal para você obter uma medida dessa, né? Provavelmente o Ministério Público vai ter que concordar do lado dele, vai ter um parecer, alguma coisa assim, para ter uma cautelar desse tipo. Perfeito. Obrigado, doutor Alain. Doutor Carrasco, gostaria de acrescentar algo? Então, complementando o que o Alan disse, e aí, né, a gente volta àquela questão das atuações, nós tivemos bastante êxito, né, nessa parte que se relaciona a, por exemplo, a pirataria digital, que nós chamamos, né, que é divulgação aí dos canais a cabo, ou do streaming por meio de internet. A gente tem conseguido derrubar isso daí, tá? Até o Ministério da Justiça tem colaborado conosco nesse sentido, e a gente acaba representando ao juiz pela derrubada disso, tá? Perfeito. Obrigado, doutor Carrasco. Nós estamos avançados aqui no tempo, já quase 20 minutos após o nosso limite inicial. Com isso, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de você, sua, doutor Carrasco, doutor Alain, João Eudes, Marco Antônio. Realmente foi um evento bastante esclarecedor, bastante informativo, certamente contribuiu muito para ajudar a esclarecer a atuação da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia do Estado de São Paulo no combate à contrafação. Gostaria também de agradecer ao meu sócio, Marcelo Camargo, pela participação. Marcelo, você gostaria de fazer algum comentário final antes de encerrarmos? Não, acredito que somente realmente agradecer. Faço minhas suas palavras. Acredito que foi um evento bastante formativo. Claro que poderíamos ficar o dia todo aqui discutindo pirataria, mas acredito que nas próximas não faltarão oportunidades para que a gente complemente o que foi tratado hoje. Obrigado às autoridades e a todos que estiveram conosco nesse evento. Maravilha, obrigado, Marcelo, obrigado também à plateia. E também, por fim, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio Brasil-Alemanha pela organização do evento. Com isso, eu passo a palavra ao Bruno. Não sei se o Bruno ainda está conosco. Sim, por aqui. Perfeito, só para fazer a conclusão do evento. Certo. Bom, queria agradecer a belíssima apresentação de todo mundo, a colaboração de todos os órgãos, ver que há uma extensiva operação, né, para fazer essa proteção a toda a segurança jurídica que existe aqui no Brasil, né? Então, promover esse sistema de combate à pirataria, então é muito importante a gente poder repassar isso também para as empresas alemãs ou para as empresas que querem investir aqui no Brasil. Então, é muito legal ver toda essa atuação em conjunto, né, de todos os órgãos. Então, agradeço muito a participação de todos e também agradeço também ao Bering Advogados, ao Felipe, ao Marcelo, também que trouxe todos esses ilustres palestrantes aqui. Perfeito. Então, acho que já podemos encerrar o webinar. Agradeço a participação de todos e tenham todos um bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Até mais, bom dia a todos. Amigos. Bom dia, até a próxima.